Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. The people buy these tapes. As pessoas compram estas fitas. The people across the world buy them and play them. As pessoas ao redor do mundo as compram e as tocam. Many times they write in, and I always refer to them if they're a member of some church, see your pastor. Muitas vezes elas escrevem, e sempre eu dirijo a elas, se são membros de alguma igreja, consulte seu pastor. Now, Pastor, I want you to know that this is only to my congregation I speak these things. Agora, pastor, quero que você saiba disto. As coisas que estou falando são somente para a minha congregação. And I have a right to do that because I've been set by the Holy Spirit to watch over these sheep. E eu tenho o direito de fazer isto, porque tenho sido designado através do Espírito Santo para zelar por estas ovelhas. And woe unto me if I don't tell them what I think is the truth, and where I think it comes. E ai de mim se eu não lhes disser o que eu penso ser a verdade, e o que eu penso que virá. But it's not for the world or the rest of the churches. Mas não é para o mundo ou o resto das igrejas. You do whatever God tells you to do. Você faça o que Deus te mandar fazer. I cannot answer for you, neither can you answer for me. Não posso responder por você, nem você pode responder por mim. But we must each answer before God for our ministry. Therefore, if I have to answer for my ministry, I must preach it in the way that I see it, and the way it's revealed to me. Mas cada um de nós deve responder perante Deus por nosso ministério. Portanto, se eu tenho que responder por meu ministério, eu devo pregar isto na maneira que eu vejo e da maneira que isto foi revelado a mim. So let that be known now. Então, que isto seja entendido agora. Now in Numbers 19:9, we want to read this text, or this scripture rather. Agora, em Números 19, versículo 9, queremos ler este texto, ou melhor, estas escrituras. And a man that is clean shall gather up the ashes of the heifer, and shall lay them up without the camp in a clean place, and it shall be kept for the congregation, watch now, for the congregation of the children of Israel for a water of separation. It is a purification for sin. Homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação. Observem agora, para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. Notice, not to everybody, to the congregation of the children of Israel, the waters of separation. Observem, não para todos, para a congregação dos filhos de Israel, as águas da separação. Now,
in Ephesians, the 5th chapter, and beginning with the 22nd verse. Agora, no capítulo 5 de Efésios, começando no versículo 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Therefore, as the church is in subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Now here's what I want to say now, that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. Agora, aqui está o que eu quero dizer agora. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Now, this little text tonight, if I should call it a text, Agora, este pequeno texto nesta noite, se eu devo chamar isso de tema, and I trust that people here and also out in the telephone hookups will not disregard this and think that it's meant in a way of sacrilegious. e eu confio que as pessoas aqui e também lá fora, nas ligações telefônicas, não farão pouco caso disto e pensando que isto significa em uma maneira de sacrilégio. Though to take a text like this, it would sound sacrilegious. Ainda que tomando um tema como este, isto soaria como sacrilégio. The subject that I'm using for tonight is a thinking man's filter. O tema que estou usando para esta noite, o filtro do homem que pensa. That sounds very radical for a subject for a minister that's so opposed to smoking would take a text like that. A thinking man's filter. Isto soa muito radical para um tema de um ministro que é tão contra o fumar. Tomaria um tema como este, o filtro do homem que pensa. It come to pass that the other morning when I went squirrel hunting, Isso aconteceu outra manhã quando eu saí para uma caça de esquilos. if you people out on the radio, the air, or on the telephone wave could have seen the expression on this congregation's face when I announced my text, you'd have had a laugh out of it. Que vocês aí no rádio, no ar, ou nas ondas telefônicas, precisariam ver a expressão na face desta congregação quando eu anunciei meu tema. Vocês teriam que ter rido disso. A thinking man's filter. O filtro do homem que pensa. Well, it all happened up where the angels of the Lord appeared to me one morning and them squirrels was spoke into existence. Bem, tudo aconteceu lá onde os anjos do Senhor apareceram para mim certa manhã e pela palavra foram trazidos à existência. All of you remember when it taken place. Todos vocês lembram quando isto aconteceu. And also, just at the top of the hill where I was standing, where just before preaching the 7 church ages, going hunting one morning before daylight, E também lá no topo da colina onde eu estava de pé, exatamente antes de pregar as 7 eras da igreja, indo caçar nesta manhã antes da luz do dia, there stood, I thought the sun was coming up about 4 o'clock in the morning. Unusual. lá em pé, eu pensei que o sol estava aparecendo, mais ou menos às 4 horas da manhã. I seen that light and I turned around and there stood the 7 golden candlesticks standing up there on top of the hill
was like a rainbows coming up through the pipes and feeding out. Eu vi aquela luz incomum, e eu virei, e lá estavam 7 castiçais de ouro, lá de pé no topo da montanha, como um arco-íris, subindo através de um tubo e alimentando fora. Immediately after that, the Lord Jesus appeared to us, Imediatamente depois daquilo, o Senhor Jesus apareceu para nós. and right then I heard a voice that said, "The Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New." Logo então eu ouvi uma voz que dizia: o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. And there he was after a while, revealed after those 7 golden candlesticks. E lá estava ele, depois de algum tempo, revelando aqueles 7 castiçais de ouro. Then notice that, how many remembers that text? Então observem isto. Quantos lembram daquele tema? I wrote it on the back of a box of cartridges I had in my pocket. Eu escrevi isto atrás de uma caixa de cartuchos que eu tinha no meu bolso. Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. God in heaven knows that was true. Deus nos céus sabe que isto é verdade. When I crossed that place where it appeared to me a little later on about the squirrels, Quando atravessei aquele lugar onde ele apareceu para mim um pouco mais tarde acerca dos esquilos, then when I called my good friend Jack Moore a few months later to ask when I started to preach the 7 church ages, Revelations 1, então quando eu chamei o meu bom amigo Jack Murray, poucos meses mais tarde para perguntar, quando eu comecei a pregar as 7 eras da igreja, Apocalipse 1, and he was standing white all over, his hair was like wool, e ele estava lá de pé, todo de branco, seu cabelo era como a lã. how could he, being just 33 years old, and be white all over? Como poderia ele, ser ainda de 33 anos de idade, estar todo de branco? And Brother Moore, a very fine, cultured Christian gentleman and a scholar, one of the best that I know of. And he said, Brother Branham, that was Jesus after his glorified condition. That's the way he looks now. E o irmão Murray, muito bom, culto e cavalheiro cristão, estudado, um dos melhores que eu conheço de... E ele disse, irmão Branham, aquilo era Jesus perante sua posição de glória. Esta é a maneira que ele aparece agora. But that didn't ring a bell with me. Mas aquilo não fez sentido para mim. And I kept praying until one day, before I started the 7 church ages, I couldn't get that first chapter straightened out right. E eu continuei orando até que um dia antes de eu começar as 7 eras da igreja, eu não pude conseguir este primeiro capítulo bem arranjado. How could a man 33 years old, resurrected in the same body, the apostles recognized him, knowed him to be, and how could he be way up, maybe an 80 or 90 years old, great white wool over his face and his beard white as snow? Como poderia um homem de 33 anos ressuscitar no mesmo corpo? Os apóstolos o conheceram ser... E como poderia ele ser bem alto, talvez de 89 anos de idade, com uma grande e branca lã em sua face, e sua barba branca como a neve? I read over in the book of Daniel where he came to the Ancient of Days whose hair was as white as wool. Tenho lido no livro de Daniel, onde ele veio ao ancião dos dias, do qual os cabelos eram brancos como a lã. And I seen that Ancient of Days. Então vi aquele ancião dos dias. He was that Ancient of Days. The same yesterday, today, and forever. I seen it was a symbol then. Ele era aquele ancião dos dias, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vi que era um símbolo. Why the white wool? Então, por que a branca lã? And then the Holy Spirit seemed to speak to me about a picture I saw one time of an ancient judge.
Então o Espírito Santo parecia falar comigo a respeito de um quadro que vi certa vez de um ancião juiz. Then I went to the history. I went back into the Bible history and all to find out. Então voltei à história. Volto lá atrás na história da Bíblia e demais para encontrar. In the old judges, like the high priest in Israel, he had to have that white, gray, woolly like hair and beard, because the white over him signified that he was supreme authority of the judges in Israel. E os velhos juízes, como sumo sacerdote em Israel, ele tinha que ter aquela branca, grisalha lã, com a barba e cabelo, porque o branco sobre ele significava que ele era uma autoridade suprema dos juízes de Israel. And even in today, down to a few hundred years ago, maybe a couple of hundred years ago, maybe not like that, later than that. E ainda mesmo hoje, às poucas centenas de anos atrás, ou talvez nem isto, mais tarde que aquilo, All the English judges, no matter how young they was or how old they was, when they went in for judgment, they wore a white wig. todos os juízes ingleses, não importava quão jovem eles eram, ou quão velhos fossem, quando eles iam para o julgamento, eles usavam uma peruca branca. And to show that there's no other authority in that kingdom above their word. E para mostrar que não havia outra autoridade naquele reino acima de suas palavras. Their word is the ultimate of the kingdom. Suas palavras eram a conclusão do reino. What they say, that's all of it. O que eles dizem, aquilo é tudo. And now, then I seen that there he was standing there. Yet a young man, with the white wig on. E agora então eu vi que ele estava de pé lá, ainda um jovem, mas usando a peruca branca. He was the full supreme authority. He was the Word. Ele era a total e suprema autoridade. Ele era a palavra. And he's wearing the white wig. E ele tem que usar a peruca branca. Then later on, when we got through and the sermon and went out west, and when the angels of the Lord appeared out there for the 7 seals, and it went up into the air, which we had the picture of it here, and around over the country, there he was standing there, still wigged with that supreme authority. Então, mais tarde, quando alcançamos o objetivo e o sermão, e saímos para o oeste, e quando os anjos do Senhor apareceram lá para os 7 selos, e aquilo subiu nos céus, do qual temos a foto aqui e ao redor de todo o país, lá estava ele de pé, de peruca, com aquela autoridade suprema. He is the head of the church, he's head of the body. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo. There's nothing like him anywhere. He made all things by himself. He made all things for himself, and without he there was nothing made. Não há nada em lugar algum como ele. Ele fez todas as coisas por si mesmo, e sem ele nada foi feito. He has all authority in heavens and earth, and everything belongs to him. Ele possui toda a autoridade nos céus e na terra, e tudo pertence a ele. And in him dwells the fullness of the Godhead bodily. E nele habita corporalmente a plenitude da divindade. And the Word was God and made flesh among us. E o Verbo era Deus, e se fez carne entre nós. And he was the one who revealed the entire secret of the whole plan of salvation that all the prophets and wise men had spoke of. E ele era aquele que revelou todo o segredo de todo o plano da salvação para todos os profetas e magos. Ele falou. He alone was that wigged one and the supreme authority. Ele sozinho era aquele de peruca e suprema autoridade. Now, I stopped up on the hill the other morning. Looked like there'd been some squirrels been cutting up there. Agora, outra manhã, eu parei em cima de uma colina. Parecia que havia alguns esquilos cortando lá em cima. And I started to sit down. E eu comecei a me assentar. And I'd just been there a moment when the bushes struck by me and a
some great big fellow with a double-barrel musket of a thing come walking out through the bushes there, like scared the daylights out of me. Eu vi ali por um momento quando os arbustos se moveram ao meu lado e um grande e forte homem com um mosquete de 2 canos e umas coisas saiu através daqueles arbustos e como que assustado da luz do dia e de mim. Went on over, scooted down. I was afraid to move, afraid he'd shoot me. Fui para a frente fugindo, abaixado. Eu estava com medo de mover, com medo dele me atirar. And the bushes moving, so I just sat real still. E os arbustos moviam-se, então assentei e fiquei quieto. A squirrel started up over the hill, and he powdered both barrels with him, and so he missed him. And so the squirrel went down over the hill. Um esquilo começou a subir a colina, e ele colocou pólvora nos 2 canos que eu tinha consigo, e então ele não acertou. Então o esquilo desceu a colina. I thought, now I'll get away with all that noise that's echoing. He's got his gun unloaded. E eu pensei, agora irei embora mesmo com este barulho. Ele tem sua espingarda descarregada. I started down the hill, and a guy shot right in front of me. Então comecei a descer a colina, e o camarada deu um tiro bem na minha frente. They turned me back this way, and I started over here, to go down another way, and a .22 rifle started, and the bullets buzzing above me. I said, say, I'm in an awful place. E eu me virei para este lado e comecei a descer assim do outro lado, e o rifle 22 começou. E as balas zuniam por cima de mim. Eu disse, estou num lugar horrível. So I turned around and went down by the river, and I thought I'll go down here and hide till they get done, so I can get out. Então me virei e desci rio abaixo. E pensei, irei aqui por baixo e esconderei até que eles terminem. Então poderei sair. And on the road down, I happened to draw my attention, was drawn to look over to my right side. E lá na estrada sucedeu de me atrair. Minha atenção estava voltada para olhar meu lado direito. And as I did, there laid an empty cigarette package, where one of them had thrown down in all the running of when the squirrels were going through the bushes. Então eu olhei. Estava lá no chão uma carteira de cigarro vazia, onde algum deles havia jogado com toda aquela correria quando os esquilos estavam indo por meio dos arbustos. And I picked up this certain cigarette pack and I never picked it up, I beg your pardon, I looked down at it. E eu apanhei aquela carteira de cigarro e parecia eu nunca apanhei aquilo. Eu olhei para aquilo. I didn't pick it up because I don't like the smell of the things to begin with. E não apanhei aquilo, porque para começar, eu não gosto do cheiro dessas coisas. And I looked down there and it's a certain tobacco company that I guess I shouldn't call their name, but you'll know it. E olhei para baixo ali e era de uma certa companhia de tabaco, que eu penso que não devo citar seu nome, mas você saberá. Said on there, thinking man's filter and a smoking man's taste. E lá dizia, o filtro do homem que pensa e o gosto do homem que fuma. I looked at that thing and I thought, a thinking man's filter. E olhei para aquela coisa e eu pensei, o filtro do homem que pensa. I thought if the man could think at all, he wouldn't smoke at all. How could it be a thinking man's filter? Eu pensei, de qualquer modo, se o homem pudesse pensar, de forma alguma ele fumaria. Como poderia ser aquilo o filtro do homem que pensa? A thinking man wouldn't smoke at all. All right. Um homem que pensa não fumaria de modo nenhum, certo? Now, I thought how deceiving that is. Agora eu pensei, como aquilo é enganoso. Now, that tobacco companies are supposed to be American. Agora, aquela companhia de tabaco deve ser americana. And all, if we live to our policy, we will be working to help one another. If we have a feeling one for the other. Se vivêssemos para nosso apólice, nós estaríamos trabalhando para ajudar uns aos outros. Se tivéssemos algum sentimento para com os outros. And how hypocritical. E como hipócrita. The reason I never call the company's name, I've got to say some bad things about them.
A razão pela qual eu nunca chamo a companhia pelo nome. Tenho que dizer algumas coisas más a respeito deles. And how hypocritical can anybody be to make money? E quão hipócrita pode alguém ser para fazer dinheiro? Thinking man won't smoke at all. But how the American public fall for it? Homem que pensa jamais quer fumar. Mas como o povo americano caiu nisso? They think that that's wonderful. Eles pensam que é maravilhoso. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen.